Olá! O ex-provedor da Santa Casa, pastor Irã Pimentel, dirigiu a mesa administrativa do hospital entre os anos de 2008 e 2012. Carrega em seu currículo inúmeras ações sociais. A mais importante foi a transformação da Santa Casa por meio de um plano diretor, denominado 20 anos em 2. O hospital passou por reformas, envolveu a comunidade, fez parcerias com médicos, prefeitura e a Câmara, o que culminou com a recuperação do prestígio da entidade. Pastor Irã foi por 3 vezes presidente da OMEV, Ordem dos Ministros Evangélicos de Valinhos. Também é o fundador e presidente da Igreja Resgate aqui em Valinhos. Boa tarde, pastor. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Eu já quero agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês e agradecer também em nome da OMEV, da Santa Casa e das suas diretorias. Em que época o senhor chegou aqui a Valinhos? Eu cheguei em 2002, Denise, janeiro de 2002. Não é toda uma história que eu acredito que no decorrer da entrevista a gente vai pontuando. Eu já estou aí há praticamente 12, indo para 13 anos aqui em Valinhos. E por que escolheu Valinhos? Olha, Denise, é uma história. Na verdade, eu não conhecia Valinhos, Eu não conhecia, já tinha um trabalho relativamente forte nessa área social lá em São Paulo, morava em São Paulo. Eu participava de uma outra comunidade e lá já havia fundado uma escola infantil, mas onde havia alguém necessitado, lá eu estava presente. E aí faleceu alguém lá em São Paulo, na Zona Norte, e eu fui lá trazer uma palavra de conforto e lá, então, em 88, eu conheci a Cláudia no falecimento do vô dela, e a partir daí, em 90, nós estávamos casados. Aí eu conheci Valinhos. Ao conhecer Valinhos, quando veio as crianças, essa coisa toda, eu não tinha onde deixar minha esposa. Morava em São Paulo, então ficamos aqui um período, um mês e pouco, 2 meses, minha sogra cuidando das crianças. A gente então tomou esse conhecimento neste primeiro momento da Santa Casa de Valinhos. E aí, naturalmente, voltamos para São Paulo. Quando viemos para cá, em 2002, e aí com o envolvimento na cidade, o envolvimento com a OMEV, numa das reuniões da OMEV, que nós nos reuníamos uma vez por mês, 2 vezes no mês, talvez semanalmente, para orar pela cidade, traçar projetos de ajuda para a cidade, como fazemos trabalhos conjuntos. Nós, então, numa dessas reuniões, na Fonte Santa Teresa, nós ouvimos dizer que a Santa Casa estava passando por uma dificuldade muito grande, E como um dos objetivos da OMEV é trabalhar para o desenvolvimento de alguma necessidade na cidade que tenha cunho social, então eu senti algo muito forte no meu coração, naquele período de oração, de fazermos não só a oração, mas uma ação efetiva. E aí propus ali para o grupo, na época era o pastor Rui, que era o presidente, de fazermos um movimento na cidade, levantando R$2 em prol da Santa Casa. Então a história é o seguinte: não basta apenas orar, tem que ser orar e agir, oração. E a partir dali, nos dirigimos para a Santa Casa, o provedor é o senhor Nicemar, e ali ele nos autorizou, e ele perguntou: o que o senhor quer? Falei: olha, uma moça numa salinha aqui, um telefone, uma lista telefônica e a liberdade para bater de porta em porta em nome da Santa Casa, levantando R$2 para contribuir para a recuperação do hospital, que naquela época, 2005, ela havia saído de uma intervenção, era uma situação extremamente difícil. E que foi o projeto 20 anos em 2 lá na Santa Casa? Bom, esse projeto, esse levantar R$2, ele foi tomando uma dinâmica muito grande, A partir daí, nós passávamos, as pessoas queriam ajudar. Nós começamos, então, a prestar contas, porque a gente tinha um viés de trazer credibilidade. Prestamos contas várias vezes na Câmara Municipal, e neste período, o prefeito de então, o prefeito Marcos, fez um contato com o governador Geraldo Alckmin, e ele, sabendo desta campanha, disse: olha, cada R$1 que este movimento levantar, eu dou mais R$1.
Então o projeto virou campanha 1+1, que hoje já está na terceira campanha. Teve a primeira 1+1, a segunda 1+1 e a terceira que foi a 1+2. Essa dinâmica nos levou então, não é, os diretores da mesa, da Santa Casa, de repente me convidaram para fazer parte da Irmandade. Eu achei até estranho, porque eu nunca havia assim participado, e dentro dessa dinâmica, a maioria começou a saber que eu já trabalhava com consultoria, trabalhava na área logística, já tinha esse viés social, então me convidaram a fazer parte da mesa e a trazer ideias. Cada reunião nós trazíamos ideias, até que em 2008 não tinha provedor, faltava provedor, ninguém queria ser provedor, e aí me convidaram e eu coloquei uma condição. Eu acredito que tudo na vida, você tem que ter uma visão, tem que ter um plano, tem que ter um projeto e tem que ter um grupo organizado e com muito trabalho para sustentar esse projeto. Então eu propus à mesa que sim, eu aceitaria desde que nós tivéssemos um projeto, que todos conhecessem o projeto e fôssemos unanimidade. Esse projeto, então, ele previa uma ação muito dinâmica para recuperar o tempo perdido, não é? Isso a gente chama aí na iniciativa privada, não é? De senso de urgência ou feio fast, não é? Que é você fazer o mais rápido possível e corrigir aquilo que precisa ser feito. Então denominamos 20 anos em 2. Um projeto olhando 20 anos para frente e trabalhar em 2 anos aquilo que se faria em 20 anos. Não é? Este foi o embrião deste projeto 20 anos em 2. Mas, assim, em síntese, vocês conseguiram recuperar, dar um fôlego para a Santa Casa? A Santa Casa hoje atende bem em função dessas ações? Olha, Denise, eu acredito que nós definimos um caminho, não é? Evidentemente, eu não vou conseguir passar tudo aqui agora, mas há uma necessidade muito, muito grande de compreender o hospital filantrópico. Na verdade, o hospital filantrópico, ele vende algo muito importante, que é o leito hospitalar. Muita gente confunde. Ah, não, eu vou ajudar a Santa Casa. Não. O município, ele precisa ter o leito hospitalar. A saúde hierarquizada, não é? Que é o básico, o médio, urgência e emergência, e o leito hospitalar. E o leito hospitalar, ele custa menos no hospital filantrópico. O município, ele deve financiar esse leito. Então, esse projeto, ele veio definir este caminho, mostrar que o leito hospitalar, que na verdade não é a portaria 1101, essa portaria define que no Brasil, por exemplo, precisa ter de 2,5 a 4 leitos a cada 1.000 habitantes. E esse leito ele custa menos no hospital filantrópico, mas aí tem toda uma engenharia. Então esse projeto veio mostrar este caminho da recuperação do hospital, atribuindo a cada um a sua responsabilidade. Os diretores têm um projeto, os diretores do Hospital Filantrópico, cumprir a lei, não é, se comunicar com a sociedade, o gestor público entender que quando ele não tem o equipamento próprio, ele precisa comprar, ele precisa ter um contrato, comprar e pagar o justo valor para o Hospital Filantrópico. Então o projeto ele vem definir esse conjunto de visões, de conceitos, não é? Que eles estavam fragmentados e a gente continua nessa direção. Eu acho que nós encontramos o caminho e, sem dúvida, hoje somos um hospital diferenciado aqui na região, não é? Campinas e região, e por que não dizer no Brasil como hospital filantrópico. Quem é o provedor hoje da Santa Casa? Hoje o provedor é o pastor Aníbal Espina, não é? E aí ele está fazendo uma dobradinha, não é? Com o vice-provedor, que é o Celso Beltramini. E a Santa Casa hoje ela tem dívidas mensais, ou ela consegue pagar tudo aquilo que ela compra? Evidentemente, essa é uma resposta que os diretores no dia a dia devem responder, mas a gente tem assim, em linhas gerais, não é? A Santa Casa ela já encontrou o equilíbrio operacional, não é? Aquilo que ela recebe, não é, durante o mês, pagaria, não é, paga a sua operacionalidade. Mas ela tem dívidas anteriores, que naturalmente aí vem financiamento, tem aí essa lei do ProSUS agora, não é? Ela está no caminho certo, ela está, eu diria assim, praticamente buscando equilibrar, não só mais o operacional, que já está equilibrado, mas buscar equilibrar o fluxo de caixa em função
das dívidas anteriores que existiam. E o plano de saúde, ele ajuda a Santa Casa? Ajuda. Uma época lá em Vinhedo o pessoal falava assim, o plano de saúde é que acaba deixando a Santa Casa endividada, lá em Vinhedo, né? Qual que é a realidade de um plano de saúde no caso de Valinhos? Olha, Denise, se fala tanto sobre o plano de saúde, qual o papel dele. Na verdade, eu quero conceituar que o SUS é um plano de saúde federal. Existem os outros planos, as outras operadoras privadas. Um hospital filantrópico, ele vive de atender planos de saúde. O plano de saúde SUS, onde ele precisa, pela lei da filantropia, não é a lei 1201, não é 12101, ele precisa disponibilizar 60% da sua capacidade instalada para servir ao plano de saúde SUS. E os 40% que resta, não é, ele vai vender também, vai comercializar com outras operadoras de plano de saúde. Naturalmente, como as tabelas, ou seja, o valor pago das outras operadoras é um valor naturalmente bem melhor do que aquilo que se recebe do plano de saúde SUS, então toda operadora de plano de saúde acaba contribuindo para cobrir este custo do hospital. Seja ele a operadora do próprio hospital, como no nosso caso, o plano de saúde Santa Casa de Valinhos. É um outro negócio. Esse plano é registrado junto à ANS, Agência Reguladora, Agência Nacional de Saúde, mas ele está enquadrado, assim como outras operadoras que existem aqui na região. Santa Casa de Valinhos, ela atende o plano de saúde SUS e atende mais 32, 34 outras operadoras de saúde, entre elas o nosso plano de saúde Santa Casa de Valinhos, que sem dúvida ajuda bastante no equilíbrio das contas do hospital. O que a Santa Casa precisaria hoje para ser melhor ainda? Melhor ainda? Modernidade, investimento da prefeitura, do governo. O que a Santa Casa precisa hoje para melhorar? Qual é a necessidade hoje? Olha, respostas como essas são perigosas, não é? Porque se nós falarmos apenas um item, outros irão faltar, não é? Então, uma criança, ela nasce, a gente dá alimento, dá roupa, dá carinho, dá ensino, dá afeto, dá relacionamento social, uma série de coisas. Até quando a pessoa precisa disto? Sempre. Enquanto ela viver, ela precisa disto. A Santa Casa, ela precisa continuar ampliando, desenvolvendo tudo aquilo, não é, que ela começou desde que foi fundada. Na verdade, nós falamos que nós não inventamos a Santa Casa, nós só viemos polir, melhorar, aplicar o Kaizen, a melhoria contínua de tudo aquilo que outros vinham fazendo, claro, não é, atualizado, aplicando ferramentas, técnicas, conceitos, equipamentos modernizados com relação àquilo que vivemos hoje na sociedade. Eu diria que a Santa Casa, ela precisa melhorar cada vez mais os seus processos, treinamento de funcionários, treinamento com médicos, humanizando o atendimento médico, buscando novas tecnologias, buscando novos equipamentos, vendendo melhor os seus serviços, seja qual for a operadora de saúde, seja ela o SUS, através do município, ou as outras operadoras, errando menos, ou seja, buscando sempre o erro zero, é um conjunto, é um leque de ações que ela não pode mais perder a visão. Eu acredito que o mais importante nisso tudo é nunca perder a visão de um plano que dirija o hospital. Não podemos nunca cair na armadilha de cada provedor que entra, ele desmancha tudo aquilo que o outro vinha fazendo e quer implementar sua marca. Não, tem que ter a marca do hospital, onde cada provedor, onde cada diretoria, ele continua ampliando, polindo, melhorando esta marca que é do hospital. Não é do provedor, não é da diretoria, não é do governo de plantão, não é. O hospital tem uma identidade. Eu acredito que o meu trabalho nessa área da saúde, nessa área dos filantrópicos, é exatamente resgatar a identidade deste hospital filantrópico, que a maioria não sabe, interna em torno de 55% do leito hospitalar SUS no Brasil, do plano de saúde SUS. As Santas Casas são responsáveis por 55% dessa internação. E, infelizmente, até, eu diria, aí uns 4, 5, 6 anos atrás, não é, em Valinhos e no Brasil, de uma forma geral, elas vinham sendo tratadas como algo
que era culpada de alguma coisa por estar na situação que ela estava. Não. As Santas Casas estão assim porque o governo federal, estadual, municipal, o governo de uma forma geral, muitas vezes não tem esse entendimento. Na verdade, as pessoas não têm essa visão que a partir da Constituição de 1988, o governo federal, estadual e municipal, eles são os responsáveis em financiar o plano de saúde SUS. Antes de 88, por que as Santas Casas atendiam de forma gratuita? Porque só quem tinha carteira assinada tinha direito aos hospitais, direito à saúde. As Santas Casas, com aquele viés da Igreja Católica, da comunidade católica que veio de Portugal, não é? Ela então socorria essas pessoas. Mas a Constituição vem e diz, olha, se não é o munícipe, se a população, se o cidadão lhe paga imposto para você, governo, você tem que dar saúde, você é o responsável em financiar essa saúde. Então nós precisamos quebrar este paradigma e mostrar, não é, que a federação, o estado e o município, através do gestor local, que normalmente é o secretário da saúde, né, quando a gestão é plena, são eles quem tem que financiar a saúde do município e não o hospital filantrópico. A Santa Casa, por exemplo, não tem uma UTI neonatal ou uma UTI de criança hoje? Isso. Existe a UTI adulto, não é, que hoje nós temos em torno de 20 leitos. Existe a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Também é uma divisão aqui, é uma seara muito importante. A UTI neonatal, não é? Ela vai ali até 3 meses, 4 meses, dependendo do local, até um pouco mais, não é? E a UTI infantil, não é? Ela vai aí alguns anos mais à frente. Normalmente as pessoas confundem UTI neo com a UTI, essa UTI infantil. Mas porque nenhuma nem a outra acontece em Valinhos e na maioria da cidade? Porque o custo é altíssimo. O custo fixo, não é? Ele é praticamente insuportável por qualquer hospital que não tenha uma tabela efetivamente que cubra todos os seus custos, independente de estar utilizando o leito ou não. Então, há um estudo aí através do projeto Cegonha para que se faça grupos de municípios, não é? 2, 3, 4 prefeitos, aí 4, 5 hospitais. Nós temos sim, não é? A Santa Casa de Valinhos, através da sua diretoria, tem essa ideia, tem esse projeto em desenvolvimento. Eu acredito que em algum momento nós vamos ter aí uma UTI neo, uma UTI pediátrica que vai atender também aqui essa região. Mas para isso precisa esse consenso, não é? E esse conceito de parceria. A Santa Casa hoje, ela precisa da ajuda da população? Como a população pode ajudá-la? Precisa. Aliás, não é? Este é o grande desafio do projeto que nós desenvolvemos, desse projeto Plano Diretor 20 anos em 2. Nós tratamos, não é, o Hospital Filantrópico como uma SA, não é? Onde cada acionista, cada parte é o indivíduo, a família, as empresas, os poderes constituídos em nível municipal, não é? Legislativo, o executivo e assim por diante, nível estadual, nível federal. Observemos que agora existem 2 grandes frentes de deputados e parlamentares, não é? Mais de 300 deputados federais trabalhando com esta visão e algo em torno de 35 deputados estaduais trabalhando nessa direção. Então, todas essas partes, ou esse stakeholder, né, são pessoas, colunas que sustentam esse todo. Se nós perdermos esta visão, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos não conseguem se desenvolver. Por isso, esse é o nosso grande apelo. Aquele projeto que nós fizemos, batendo de porta em porta, conversando com famílias, conversando com as empresas, ele não venha a se perder jamais. Tanto, não é, contribuindo, investindo no hospital, como também, não é, comprando, adquirindo o plano de saúde próprio, o plano de saúde Santa Casa, que sem dúvida é um dos melhores planos aqui na nossa região,
Valinhos e mais 11 cidades em torno de Valinhos. Mas como que a população pode, para quem estiver nos assistindo, né? Ah, eu quero contribuir com a Santa Casa. Ela vai até a Santa Casa? Tem esse espaço lá? Tem, existe esse espaço. Então, existem várias maneiras, não é? Por exemplo, as pessoas individualmente, elas podem contribuir financeiramente, não é, com o hospital. Elas podem também contribuir quando eventualmente há um problema. Houve um problema na Santa Casa. Ao invés de sairmos criticando a Santa Casa, existe um canal, porque quando há um problema na minha casa, eu não saio colocando lá fora, eu entro na minha casa, eu fecho a porta e resolvo o problema. Então, quando houver um problema na Santa Casa, é um patrimônio nosso. Não é? Eu procuro a direção, existe um canal no nosso site, não é? O canal Ouvidoria, e a pessoa vai dizer qual foi o problema. Então, é muito comum hoje, as pessoas, de uma forma geral, têm um problema que, às vezes, ele é consequência normal de um processo, às vezes até do ser humano, de um equipamento. Ao invés da pessoa procurar dizer, olha, vamos consertar isso aqui, é uma outra maneira também de contribuir. Mas doações, quando nós olhamos São Paulo, Campinas, outras cidades, às vezes o Hospital Filantrópico, as Santas Casas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 imóveis. Quantos imóveis tem em Valinhos que poderiam ser doados para a Santa Casa? A Santa Casa poderia ter o aluguel, ela aumentaria o seu patrimônio, ela resolveria esses problemas de passivo, enfim, de várias maneiras, o indivíduo, a família, a empresa ela vai adquirir um plano de saúde. Ao invés de escolher um outro plano de saúde apenas por uma pequena diferença financeira, ela tem que olhar, peraí, eu vou desenvolver também o meu município, vou desenvolver o meu hospital, vou desenvolver o meu plano de saúde. Então, eu procuro. Aliás, eu quero deixar aqui um apelo a todas as empresas de Valinhos, eu não sei quantos CNPJ, né, pessoas jurídicas existem em Valinhos, mas eu quero fazer um apelo que todos nos procurem. Hoje a gente coordena aqui o plano de saúde, não é? E as pessoas nos procurando, nós vamos dar aí todo o atendimento aqui na Joaquim Alves Corrêa, que é a sede do plano. E a OMEV? O que é a OMEV? Quando eu cheguei aqui, a OMEV já existia há mais ou menos 10, 11 anos. A partir desse envolvimento, desenvolvimento de projetos e tal, eu então comecei a participar com a OMEV, né, trazer ideias e tal, e logo em seguida, ali em 2006, mais ou menos, eu já estava como presidente da OMEV, e aí fiz várias propostas, fizemos, assim como o hospital, fizemos a reforma do estatuto, ampliamos um pouco mais as áreas de atuação. Nesse período, não é, a OMEV ela passou também a ser de utilidade pública, não é, e ela tem, não é, um conjunto de projetos, de ações dentro da cidade. O primeiro, falando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da religião, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de reino de Deus. O primeiro é gerar unidade entre as várias denominações evangélicas, não é? O cristão, ele é um só, crê na Bíblia, mas as denominações são várias. Então a gente busca criar esta unidade, não é? Através da oração, através de trabalhos conjuntos, através de ajuda mútua. E neste projeto, imagine que a cidade de Valinhos tem uma pulverização, uma capilaridade de mais ou menos 120 prédios, que durante o dia ele está lá, pode ser utilizado como local de treinamento, local de comunicação, local de ajudas, entregas de uma cesta básica, um conselho para uma família, a realização de um evento. Então nós começamos a mostrar que essa estrutura também pode estar a serviço da sociedade. A UMEV também, ela já tinha parte dessa visão, mas nós acrescentamos na reforma do estatuto, ela pode desenvolver cursos para a cidade, para a comunidade evangélica ou não, cursos, palestras, treinamentos. Ela pode trazer um projeto específico para a cidade ou participar de um projeto, no caso do projeto com a Santa Casa, a campanha 1+1, através das comunidades evangélicas. Nós trouxemos um pastor cristão, um pastor evangélico, cantor, muito conhecido no Brasil e no mundo, e fizemos lá em 2008, outubro de 2008, um grande movimento na cidade que envolveu toda a cidade, e ali demos um pontapé muito importante, onde levantamos valores
consideráveis aqui na Festa do Figo. Ali praticamente estavam ali, eu creio que a grande maioria das denominações evangélicas. Como que o senhor avalia a participação das igrejas na área assistencial da cidade? Se eu fosse colocar uma hierarquia, não é? Uma hierarquia de ações da igreja evangélica, talvez eu vou até contrariar um pouquinho, não é, o que alguns líderes, amigos nossos e queridos, não é, eles colocam. Muitas vezes nós colocamos que a ação da igreja na cidade, ela é primeiramente espiritual ou alguns tão somente espiritual. Este conceito espiritual significa criado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele criou o material, ele criou o afetivo, ele criou o sobrenatural, aquilo que a gente não vê. Como é que eu atinjo o sobrenatural? Como é que eu faço as pessoas crerem neste amor de Deus não visto até então? Quando eu atuo de forma natural. Então, eu acredito que o grande trabalho da igreja evangélica começa com o trabalho social. Porque o trabalho social, alguém está desempregado, eu pego o currículo dele, no nosso caso, com o projeto Desemprego Zero. Ele está desempregado, não tem currículo, eu faço o currículo. O currículo não está bem feito, eu melhoro o currículo dele. Ele não tem um equipamento eletrônico para enviar o currículo, eu envio para ele. Ele não tem um carro para ir numa empresa, muitas vezes pegamos uma perua com 10, 12 pessoas, uma van, e levamos nas empresas. Orientamos ele às vezes não tem um dinheiro para comprar uma roupa ou um sapato, a gente dá o sapato para ele se apresentar na entrevista. Quando a pessoa recebe este amor prático, esta ação social, esta ação com a sociedade, aí ela vai mexer com algo que é a sua afetividade. Ela diz, alguém se importou comigo, alguém gostou de mim, alguém olhou para mim, alguém investiu em mim. Por que que ele fez isto? E aí, às vezes, a pessoa vem e me pergunta. Aí, então, eu digo para ela, porque Deus me amou primeiro. Não é quando estava necessitado, quando estava com problemas, quando estava desanimado. Ele me amou primeiro, enviando Jesus para cuidar de mim. Eu estou fazendo isto com você. Eu estou fazendo isto com o hospital. Eu estou fazendo isto com a empresa. Quantas palestras, às vezes, já fizemos aqui em Valinhos, em faculdades, em outros locais, né? Palestras motivacionais gratuitamente. Às vezes a pessoa está desmotivada. Ela precisa de quê? De uma motivação, ela precisa de um afeto, ela precisa que você levante o astral dela e ela acredite, ela entenda, não é, que quando ela nasceu porque ela já é vencedora, não é? Essa sementinha, não é, que gerou ela concorreu com 200 milhões de outras sementinhas, não é? E ela já é uma vencedora. Então, a igreja evangélica, a palavra evangelho, boas novas, boas notícias, não é? Faz esta ação tremenda no social visível, no social afetivo e, naturalmente, leva ao social de maneira espiritual. Quem é atualmente o presidente da UMEV? Denise, o atual presidente da UMEV é o pastor Edmilson Villanova, da Igreja Batista Nova Vida. Aliás, não é, eu estava presidente agora até junho. Ele tem aí agora 2 anos pela frente para fazer cada vez melhor. E o senhor também tem um histórico de trabalho voluntário na cidade, além de tudo que já nos contou aqui no Sala de Visitas. Como que é esse trabalho? Ele é amplo, né, Denise? Esse trabalho, ele olha as necessidades materiais, necessidades físicas das pessoas, olha as necessidades afetivas, naturalmente, as necessidades espirituais, não é? Esse trabalho está pautado num conjunto de ações anteriores que eu já vinha, que são livros escritos, procurando trazer o motivacional para as pessoas. Mas hoje eu trabalho com um projeto chamado Desemprego Zero. A pessoa está desempregada, ela pode entrar em contato comigo, não é? No telefone, no dia a dia, na igreja, na rua, não é? A gente vai fazer o currículo, a gente vai melhorar o currículo, vai enviar o currículo dela, vai fazer contato com algumas empresas, vamos proporcionar alguns cursos, palestras e assim por diante. Ela está com dificuldade na família, a interação na família, o integrar a família permitindo, a gente vai até a família, orienta. Muitas vezes fazemos o planejamento financeiro das famílias. Aliás, eu quero deixar aqui, não é,
A maioria das pessoas, ou melhor, a maioria das famílias não tem um orçamento familiar. Elas vão gastando. Chega o final do mês, ela percebe que está devendo, ou às vezes nem percebe, só percebe quando alguém liga dizendo que ela está devendo. Nós fazemos esse trabalho de fazer um planejamento familiar. Quanto que você ganha e quanto você pode gastar. Porque o segredo na vida não é quanto eu ganho, é a diferença que eu faço entre aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Aí eu percebo que está muito difícil fazer essa diferença. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso melhorar, eu preciso estar me aperfeiçoando todos os dias. Então cuidamos em nível individual, cuidamos em nível de família, cuidamos em nível de local, do bairro, cuidamos em nível de empresa. Já fiz várias palestras para empresas familiares, pessoas que às vezes o pai, a mãe, os filhos estão com dificuldade de enxergar o seu negócio. Qual é a visão do nosso negócio? Qual é a missão? Quais são os valores que pautam o nosso negócio? Nós vamos lá, nós orientamos empresas familiares, microempresa, empresas médias e às vezes até empresas grandes. Nós já fizemos palestras em faculdades, não é? Em empresas multinacionais fora aqui de Valinhos. Não é? Então, todas as áreas, tudo aquilo na hierarquia das necessidades, o material, o afetivo e o espiritual, naquilo que as pessoas precisarem, nós estamos inteiramente à disposição. E o senhor também já escreveu livros, é isso? Sim, Denise, eu tenho, na verdade, 7 livros escritos e 2 editados. Para você editar o livro precisa de dinheiro, não é? Então, tenho 5 ali na prateleira esperando a hora de estar fazendo esse investimento. Mas o primeiro livro, não é? Que é Prosperidade e o Caminho, como ensinar os pequeninos, as crianças, neste caminho da prosperidade. Algo muito importante. Muitas vezes nós falamos, a criança não pode trabalhar. Nós temos inúmeros adolescentes e jovens com problema por causa dessa expressão. Não, a criança, ela não deve só trabalhar. Ela deve estudar, ter lazer, ter afeto. Mas eu colocava um avental na pia da minha casa, eu colocava os meus filhos do meu lado com muita alegria lavando a louça. Eles não têm problema hoje de qualquer adversidade que colocam na frente dele. Então, ensinar a criança, os pequeninos, neste caminho da prosperidade. Então, esse primeiro livro fala disso, Prosperidade, o Caminho, como ensinar os pequeninos neste caminho da prosperidade. E o segundo livro, já editado, ele trabalha com aquelas pessoas que encontram alguma adversidade na sua empresa, na sua cidade, na sua organização. Normalmente, as pessoas deixam a sua empresa, o seu trabalho, algo muito promissor, porque teve lá uma indisposição com a liderança e às vezes a pessoa fala assim, eu não levo o desaforo para casa. Quem ele está pensando que é para me humilhar? E este livro mostra que ninguém te humilha. As pessoas podem te agredir, mas quando você se humilha, você não é agredido com a agressão daquela pessoa. Porque a humildade é um atributo de Deus. A humildade é a capacidade de você se abaixar para que você não receba a agressão de quem lhe agrediu, mas também você não devolva a agressão a quem te agrediu. Então nós chamamos este livro de A Arte da Humilhação. Quando nós colocamos isso em prática, eu acredito que nós colocarmos isso em prática, se a grande maioria, as pessoas deixam de ter no seu currículo. Quanto tempo numa empresa? 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, e ela nunca desenvolve uma profissão, porque ela tem esta visão errada, que ninguém vai me humilhar, eu não levo o desaforo para casa. Quando, na verdade, é esse tremendo atributo que você trabalha com uma inteligência emocional e você continua no seu caminho de prosperidade e desenvolvimento. Qual igreja o senhor congrega? Eu congrego, não é? Nós fundamos, eu sou presidente do Ministério Resgate, Igreja Cristã Apostólica Resgate. Esta palavra resgate significa resgatar todos os potenciais instalados nos indivíduos, nas famílias, nas organizações, na cidade. Se nós tivermos esta visão de trabalho, de humildade, termos bons olhos, nós sempre vamos resgatar potenciais que estão instalados, não é, nestes ambientes e que muitas vezes
nós deixamos lá de lado, estamos sempre correndo atrás da prosperidade quando ela está do nosso lado. A Igreja Cristã Apostólica Resgate, ela está em Valinhos, aqui no Parque Lausanne, está em São Paulo, na Zona Norte, está em Tu, ali Praça Laios, está em Americana. E nós temos alguns trabalhos em empresas. Por exemplo, alguém me chama numa empresa e a gente passa lá 6 meses, 1 ano antes do horário de atividade das pessoas, para trazer palavras motivacionais, trazer uma oração, uma direção. Esses dias nós estamos aqui na 11 de agosto, não é? Avenida 11 de agosto, existe um consultório médico, onde alguém me cedeu todas as quartas-feiras, não é? Das 8 às 9. Ali nós trazemos esse tipo de direção para qualquer pessoa que está precisando de uma palavra de afeto, de uma palavra de carinho, ou compartilhar aquilo que ele aprendeu com aquelas pessoas que se reúnem ali conosco. Valinhos é uma cidade que tem bastante evangélicos, né? Valinhos hoje, Denise, tem aproximadamente 75 denominações evangélicas. Não é? É bastante prédio, é bastante denominação, não é? Há uma pulverização muito grande, não é? Essa capilaridade, ela é extremamente importante para trabalhar em prol da sociedade, trabalhar em prol do reino de Deus. E, evidentemente, nós sabemos que em todas as áreas existem pessoas que desviam os seus objetivos, desviam o foco, seja qualquer área profissional, não é? Seja nas famílias, seja em todas as épocas, mas eu acredito que dentro dessas 75 denominações, 95% ou mais são de pessoas sérias, que têm compromissos bíblicos, compromisso com a família, compromisso com as pessoas, compromisso com o crescimento, compromisso com a sua cidade. Aliás, é um princípio bíblico, né? Jeremias 29:7. Diz: orai pela cidade para onde eu vos levei. Orai e pelejai por ela, porque na prosperidade da cidade, ali também está a sua prosperidade. É muito interessante essa visão bíblica. Pastor, infelizmente nós estamos encerrando esse bate-papo. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Denise, eu só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui explicitando aquilo que nós cremos, agradecer a oportunidade de ter sido recebido nesta cidade, onde me concedeu o título de cidadão valiense em 2012, nós recebemos o título agora em 2013, tenho uma identidade, não é, de Valinhos. Agradecer às instituições, não é, que me receberam e me deram a oportunidade de me tornar conhecido, Santa Casa de Valinhos, Comeve, a minha família, os amigos, Câmara Municipal, Prefeitura, os governantes. Eu acredito que eu não tenho um outro motivo em Valinhos senão agradecer. Agradecer àquelas pessoas, é muito agradável, estou há 12 anos em Valinhos, onde eu passo na cidade, seja correndo, eu gosto de correr um pouco, correr e andar, seja dirigindo em qualquer local, todo mundo me cumprimenta, a grande maioria, pelo nome, e às vezes eu nem sei o nome da grande maioria, não é? E eu já tive situações onde o carro da minha filha, o meu carro, teve um problema e de repente eu estava cercado de pessoas ali querendo nos ajudar. Então só tenho que agradecer a esta cidade acolhedora, aos governantes desta cidade, em todos os níveis de poder, porque é uma cidade que realmente representa a cura. Representou para mim e eu acredito que representa para todos aqueles que aqui chegam. Muito obrigada. E nós aqui da TV Câmara também, em nome do presidente Lorival, agradecemos a sua presença aqui nessa entrevista. Muito obrigado. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. E amanhã, sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias com o apresentador Gustavo Schiesaro, sempre ao meio-dia e depois com reprise às 17 horas. Até lá!